parou. Você estava falando da folha de pagamento, como requerer, tudo direitinho, explicando a ideia aí do Eduardo. Deixa eu só botar para gravar aqui. Tá, o Eduardo tá ok. ouvindo a gente aí? Já está gravando. Pode continuar, eu vou criar só mais uma sala de reserva, 2 salas de reservas aqui. Podemos voltar? Podemos. Tá ouvindo direitinho aí, Eduardo? Sim. Então, nós paramos... Deixa eu relembrar aqui. Folha de pagamento, como requerer. Isso, os facilitadores. Aí, se você tem a sua folha de pagamento na Caixa, então é preferível que você procure pelo banco que você já tem relacionamento com ele. E até porque uma das formas de requerer essa proposta, essa linha de financiamento, é no banco aonde detém a folha de pagamento. Então, você não tem nem como fazer em outro banco, a não ser que você vai remanejar essa folha de pagamento para outro banco. Por exemplo, tem gente me perguntando, se eu abrir conta no banco tal, que eu estou achando mais fácil de relacionar, eu já posso pedir? Então, você vai ter 2 agravantes. Você não tem a folha de pagamento para lá, vai ter que remover essa folha para lá, vai demandar tempo. Você não tem um relacionamento, um histórico de relacionamento com este banco. Você vai ter dificuldade na hora da aprovação do crédito. Então, tudo isso, vão te pedir mais documento, pode ser que te peçam outras garantias. Então, o facilitador hoje é você, por mais dificuldade que você tenha, fazer com o banco que você já tem relacionamento e detém a folha de pagamento dos seus funcionários. Ok? Sim, veja bem. Outro facilitador, por exemplo, pede uma série de documentação para agilizar isso tudo. A gente está tendo dificuldades de chegar até o banco, de conversar com o gerente. A Solfinam hoje, ela tem um relacionamento muito aberto com os bancos e a gente acaba sendo um mediador facilitador, porque nós trabalhamos com vários clientes e quando a gente entra para poder relacionar com o banco, eles não nos enxergam como um cliente tomador, eles nos enxerga a Solfinam hoje como vários clientes tomadores. Então, a gente tem uma porta aberta aí nos bancos que acaba sendo um facilitador para os clientes, para os demandantes. Então, fica aberto aí, quem quiser procurar pela gente, vir até o escritório, a gente conversa, a gente ajuda a facilitar a tomada desses créditos aí que o governo está liberando. Existem outras linhas também, tá, Eduardo? Tá. Você fica onde, seu escritório, Suzane? A gente está locado aqui nesse prédio novo, Comercial Rio Branco, do lado da Caixa Econômica Federal. A nossa sala é 504. Oi? Estamos perto. A gente está perto. Que bom. Então, sinta-se em casa. Pode vir tomar um café com a gente, tá? Tá bom, vou pegar teu contato com o Patrícia. Tá ok. Será um prazer, Eduardo. Oi. Inclusive, tirou sua se dúvida? Vocês quiserem manter, né, mais reuniões, alguma coisa, vocês podem usar. O Google tem uma ferramenta que é o Hangout, que é interessante. Eu acabei de receber até uma notícia agora do Google, que a gente presta serviço com eles aqui. E eles estão liberando uma plataforma até setembro para todas as agências para videoconferência até com 10 milhões de pessoas. Então, assim, a gente pode fazer videoconferência através do Google, não vai ter esse limite de tempo. Talvez vai ser interessante essa plataforma deles aqui. Patrick, Suzane, será que você poderia repetir aquela fala onde você estava explicando em relação aos funcionários de deixar eles em casa por 30 dias ou 2 meses? É interessante isso aí também, tá, Su? Como é que eles podem requerer isso a nível estadual ou como é que funcionaria isso? Seja o Ministério do Trabalho, qual seria a atitude para poder conseguir ganhar esse prazo sendo remunerado funcionário sem demissão?
mantendo a empresa de portas, né, de pé? Pois é, a gente tem que ponderar várias coisas e ver a particularidade de cada empresa. Por exemplo, tem várias medidas que o governo colocou aí para ajudar nessas questões e evitar as demissões. Tem a suspensão de contrato de trabalho, que pode ser por até 2 meses, e tem a redução de carga horária com redução de salário. O governo completa essa parte da redução até o limite de 3.135, que é o limite do INSS hoje. No caso da suspensão de contrato de trabalho, a suspensão é só em caso das empresas que não precisam da mão de obra, não precisa dos funcionários estarem trabalhando. Porque não pode. Se você suspender, o funcionário não pode trabalhar nem de casa. Então, ele não pode ter ligação nenhuma com a empresa no período de suspensão. Você tem a liberdade de quebrar essa suspensão em qualquer momento. Tanto assim, na extinção da pandemia, é obrigado a voltar com o funcionário imediatamente. Até 2 dias depois, o funcionário tem que estar alocado na empresa, já trabalhando normalmente. Ou, se você já tiver como voltar à produção e quiser quebrar esse contrato, você quebra esse contrato e fica por conta das empresas a remuneração do funcionário. O governo vai pagar até o tempo em que se estendeu a suspensão desse contrato. Por exemplo, se você, até 2 meses, você espera, você pode colocar 30-30, porque pode ser picado. Quem faz isso? Você tem que pegar um termo com o seu contador, o contador tem acesso a esse termo, ou a gente pode ajudar as empresas que não têm contador, ou que o contador não está vendo isso neste momento. Mas a gente tem um termo que a empresa assina e o funcionário concorda. O funcionário tem que assinar. E o contador manda para o Ministério do Trabalho avisando. Congelou. Suspensão, para que o governo tenha ciência e possa liberar o pagamento dos funcionários. Ok? Esse é o caso de suspensão. Elomóveis, fala só um pouquinho mais alto, por favor. Ô, Patrick, se você puder repetir as perguntas para mim, porque eu estou ouvindo bem. Tá. Elomóveis, por favor, repete a sua pergunta, por favor. Não, seu áudio não está vindo para nós. A gente está com o seu ligado, mas não está saindo o áudio. Qualquer coisa, se você quiser, você pode digitar no chat também. Eu leio para você aqui. Está digitando, Patrick? Não, ainda não. Então, vamos continuar. Quando ela conseguir falar com a gente conseguir entender, a gente responde a pergunta dela, ok? Ok, vamos continuar. Esse é o caso de suspensão de contrato de trabalho, que pode ser por até 2 meses. Existe a outra medida, que são a diminuição de carga horária e também na mesma proporção do salário, que pode ser 25%, 50%, 70%. Os casos de 25% é para aqueles que ganham o teto até 3.135. Você diminui 25% do salário do funcionário, ele continua trabalhando com carga horária reduzida de 25%. O mesmo acontece para 50% e 70%. A diferença eu até anotei aqui, porque são muitos detalhes.
A diferença dos 25% para os 50% e 70% é que os 25% é só um acordo entre o funcionário e a empresa. Já os 50% e 70% tem que ter esse limite do teto de 3.135, que o governo só vai pagar em cima desse teto, ok? Ele não paga fora desse teto. Então, por exemplo, é o funcionário que que recebe mais do que esse teto, ele vai ficar com essa defasagem aí que fica por conta da empresa pagar, tá, gente? Então, o governo só paga até esse teto quem recebe acima disso, mesmo diminuindo 50%, 70%, que é os que ganham 12 mil, por exemplo, para cima, que eu acredito que não seja o caso de vocês, mas o governo só paga até os 3.135, que é o teto do INSS hoje. O funcionário que ganha acima disso, que mesmo reduzindo 70%, vai ficar acima desse teto, a diferença acima fica a cargo das empresas também pagarem. Ok? Então, essa medida de redução aí é para em caso, a gente nem aconselha, mas é em caso da empresa, eu não posso de jeito nenhum abrir mão da produção. Então, assim, a empresa tem muito funcionário. Então, tem uma parte que eu vou suspender e tem uma parte que eu vou entrar na redução, porque eu preciso, essa parte eu preciso dela. Então, é a conciliação, um estudo muito individual de cada empresa. É muito pontual da necessidade de cada um. Ok? A Hello Móveis Alguma dúvida? A Hello Móveis está com problema no áudio lá devido à internet. Então, ela está em contato comigo via WhatsApp. Ela faz a seguinte pergunta: como funciona a suspensão com o fim da pandemia em relação ao furo de pagamento aos funcionários, no caso? Ela queria que você esclarecesse melhor essa suspensão com o fim da pandemia, a volta do trabalho. Da pandemia. Isso. Olha, a medida provisória que fala sobre isso é a 936. Ela, com o fim da pandemia, por exemplo, o governo decretou o fim da pandemia. O governo do estado, no caso, decretou o fim da pandemia. Então, se ele decretou o fim da pandemia, obrigatoriamente essa suspensão está cancelada. Não é a empresa que decide, já é uma norma da medida provisória. Então, se decretou fim da pandemia, volta com os funcionários. Até no máximo 2 dias úteis, eles precisam estar trabalhando. Voltou com os funcionários, volta a obrigatoriedade do pagamento da folha para a empresa. O governo não paga mais. Ele só vai pagar proporcional ao tempo que ficou suspenso. Por exemplo, o tempo máximo de suspensão é 60 dias. Se em 45 dias acabou a pandemia, volta com os funcionários, o governo vai pagar, referente a esses 45 dias, os 15 restantes quem paga é a empresa. Ok? Esclareceu a pergunta dela? Já tentou falar aqui, mas não conseguiu. Vamos ver se você... Aquela para te responder no WhatsApp, esclareceu. Respondeu, se tiver mais alguma dúvida, esclareceu? Esclareceu. Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, tá? Eduardo, alguma dúvida? Está me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Não, em relação à suspensão, eu já tenho recebido orientação da contabilidade. Mas são algumas informações desencontradas, como você falou. Acho que seria providencial, seria de melhor proveito a gente conversar pessoalmente, talvez. Pelo menos eu prefiro dessa forma, a gente colocar no grupo algumas diretrizes, né? Colocar de uma forma mais prática as ações que a gente pode tomar. Porque cada um vai agir da forma que lhe for mais conveniente. Essa é a minha ideia. Porque tem muita gente falando, não, o advogado fala, não, você pode fazer isso. Não, melhor você fazer assim. Então, realmente, quem vai saber, quem vai ter que determinar, somos nós.
É o que a gente pode fazer. Esses detalhes de quando pode voltar, quando não pode, a gente tem que conversar também, porque o advogado me orientou de uma outra forma. Falei, Eduardo, enquanto houver o decreto municipal, você vai estar coberto pela lei. Então, essas informações que não batem bem. Então, é bom que a gente troque essa informação mesmo, para saber exatamente o que a gente está fazendo, entendeu, Suzane? Uhum. É importante. Pois é, quantas questões jurídicas eu não me atrevo, porque eu não sou advogada, então, lógico que questão jurídica, um advogado que é um profissional, ele vai saber muito mais ponderar isso aí do que a gente. A gente está falando dentro do que preza a medida provisória. Se tem alguma brecha dentro da medida provisória que estabelece fazer de forma diferente, aí eu sou leiga no assunto, não discuto. Mas dentro da medida provisória, ela é muito clara quanto às normas. E lá está estabelecendo que, no fim da pandemia, decretou a pandemia, é necessário que se volte com os funcionários e fique a cargo da empresa pagar o restante. Ok. Seria mais ou menos o mesmo procedimento do NPS, né? Quando a pessoa vai ser afastada, né? Alguns dias é coberto pela empresa e o restante já é coberto pelo governo. É mais ou menos o mesmo procedimento que eles estão querendo fazer. Não é isso? Em caminhos inversos, mas é mais ou menos a ideia é essa aí. Entendi. Alguma mais pergunta, então, gente? O fim da solução, o fim da dissolução do afastamento, ele pode ser tanto pela empresa como pelo fim da pandemia. Entendi. Ô, Suzane, só mais uma dúvida, assim, para esclarecer. Então, em relação aos bancos, não tem nada de data definida, isso ainda não chegou realmente no plano. Não, ainda não tem. O que os bancos estão fazendo? Aqueles que estão demonstrando interesse, eles estão colocando na fila de prioridade. Então, por exemplo, você ligou lá, conversou com o seu gerente, falou com ele que tem interesse, que quer fazer, que vai fazer, já ponderou para eles qual que é o número da sua folha, qual é a quantidade de funcionário, que você vai fazer de todos, ele já te coloca na fila. Porque os bancos, na hora que liberarem, que tiver padronizado isso dentro do banco, eles já vão começar a trabalhar com essa carteira. O que pontuaram para a gente, Eduardo, que a gente não pode dar como bater o martelo como definitivo, é que na próxima semana isso já estaria rodando. Mas não tem como a gente falar por eles, tá? Responder que isso é real. Tá bom, vou conversar contigo à parte, assim, para não tumultuar muito o grupo. Eu gostaria de uma orientação melhor, assim, personalizada, vamos dizer. Eu vou passar ao Eduardo o contato delas, depois, tá? Quem quiser também, aí depois pode entrar em contato comigo aqui. Como a gente está gravando, né, para poder depois o Vale, o pessoal do Sebrae, os outros meninos que estão aí querendo participar, a gente vai deixar também no nosso canal no YouTube para os contatos delas. Então ficaria uma coisa mais fácil até para vocês interagirem e qualquer coisa a gente também está às ordens. Só mais uma pergunta. Em relação à cooperativa, Suzane, vocês que estão lidando direto aí, teria uma em questão que você indicaria ou não? Uma cooperativa e um banco que hoje esteja, digamos assim, mais à frente, mais atualizado, para já estar, quando tudo normalizar, já estar mais preparado para estar atendendo? Olha, Lúcia, é até difícil da gente poder pontuar isso, até porque a gente trabalha com um relacionamento muito aberto com todos eles. Então, assim, a dificuldade maior no mercado hoje, no geral, é para as micros e pequenas e médias empresas. Para as médias até nem tanto, mas as micros e as pequenas empresas, elas têm sofrido muito com isso neste momento, até na questão de atendimento, porque os bancos deixam muito a desejar, acaba pegando a parte grossa do mercado para trabalhar e essas empresas acabam sendo penalizadas. Então, hoje falar assim, o banco tal ou a cooperativa tal está mais aberta para negociação é até complicado.
Isso vai muito de cada um, isso é muito individual. Porque nós, por exemplo, da Solfinance, a gente tem um contato direto com os bancos que é diferente do que o mercado tem. Então, eu responder isso baseado em nós é muito complicado, porque a gente não sabe da situação que cada empresa está passando, entendeu? Mas hoje, assim, o que eu posso, que eu já falei no início, que eu deixo em aberto aqui novamente, nunca fique na mão de um só. Trabalhe sempre com, no mínimo, 2 bancos. Mesmo que você seja micro, não fique na mão de um só. Tenha relacionamento, tenha portas abertas, no mínimo, com 2 bancos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder trabalhar com mais de um banco. Estabeleça o critério de fidelização. Eu vou ter um banco onde eu tenho um relacionamento mais aberto, mais próximo, que é meu banco de fidelização e tal, e eu vou ter aquele outro banco que é o meu suporte. Até para você ter um mediador de custo de serviço, custo de produto, e poder, sim, negociar tete a tete com esses bancos, falando assim, olha, hoje eu tenho um serviço no banco X que ele me atende por tal preço. No banco Y eu tenho por tal preço. Então, eu vou migrar esse serviço para um banco que me atende com um preço menor. Isso dá uma queda no custo da empresa que é crucial para o negócio. Além de te dar igual nesse momento que a gente está vivendo, uma possibilidade de flexibilizar isso aí, de você bater na porta de um, não te atendeu, bate na porta do outro e fica mais fácil de você negociar. Hoje a gente fala sempre com os nossos clientes para ter uma conta. Hoje, cooperativa em Rio Branco é o Sicoob, mas que atende muito bem. Então, a gente tem 2 Sicobs aí que podem trabalhar e um banco comercial, que seja a Caixa, que seja o Banco do Brasil, que são os bancos mais próximos, né, das pessoas, das empresas. O Bradesco também e o Itaú estão bem agressivos no mercado nessa parte, eles estão mobilizando, estão mudando a forma de enxergar esse público. Eu acredito que depois dessa pandemia as coisas vão mudar dentro do relacionamento com os bancos, vai melhorar muito. Santander também vem despontando com questões inovadoras, com um novo quadro de funcionário, com uma cabeça mais aberta para esse nicho. Então, eu acredito que as coisas vão mudar, mas dentro do que a gente está vivendo hoje, ainda é preciso uma ajuda para poder sair do sufoco da melhor forma possível. Procurando vocês pessoalmente, vocês teriam a relação de taxa de cada banco? A gente tem a média de serviço de cada banco. A gente consegue estabelecer para o cliente, para o nosso cliente, quais são os bancos mais viáveis para trabalhar, quais são os bancos que têm a linha de crédito mais viável, mais fácil para cada segmento. Porque cada banco trabalha com um segmento mais agressivo. Tem banco, por exemplo, a gente tem clientes que são transportadoras, são grandes cooperativas de transportes. E eles tinham uma dificuldade de achar banco que trabalha com o produto deles, que tem um produto para oferecer, um nicho de solução de crédito dentro da necessidade deles. E a gente conseguiu alocar isso aí, baratear o custo e trazer os bancos que realmente têm esse nicho de mercado, que trabalham com os produtos que são viáveis para esse produto, para esse mercado, para o serviço que eles prestam, para a necessidade deles. Que às vezes você trabalha com um banco, Lúcio, que ele não tem os produtos que você precisa, ele não atende o seu nicho de mercado. Então você fica batendo cabeça ali e fica criticando, ou brigando com o banco, mas o banco não tem, ele não é o forte dele, ele não está com foco no seu nicho de negócio. Então, é bom você estabelecer esse critério aí, procurar ter relacionamento com o banco que enxerga o seu negócio, que enxerga o seu nicho de negócio, para você poder fazer um trabalho com ele e ele poder te atender da melhor forma possível. Entendi. Muito obrigada, mais uma vez. Por nada, tuas ordens. Tem 7 minutos ainda. Se vocês não tiverem mais pergunta ou quiser renovar a sala, tem 7 minutos, 6 minutos, na verdade, agora.
Ô, Patrick, em cima daquelas perguntas que a gente já tinha Eduardo, preparado... o seu áudio está desligado. Pronto, liguei. Só um comentáriozinho em cima da orientação e da Suzane. A gente tem conta na Caixa e é uma conta no Sicoob. A empresa anterior tinha uma conta no Sicoob e um bom relacionamento. Inclusive, a empresa anterior tinha um financiamento de capital de um veículo e a gente está pensando em fazer a mesma modalidade. Mas depois da questão da pandemia, a gerente nos orientou que realmente nós estamos dificultando bastante e travaram todas as operações. A gente tem um seguro para receber deles, uma modalidade de seguro, tem mais ou menos uns 6 meses eles não pagam. Então, parece que nós estamos dificultando mesmo as coisas. O seu áudio chegou muito baixinho aqui, Eduardo. Você pode repetir para mim a pergunta dele? Ou... Não, na verdade, eu fiz só um comentário. Está me ouvindo agora? Eu escutei a sua parte do seguro, né? Que você tem um seguro para receber com eles. Eu tenho um seguro para receber desde o ano passado, eu não consigo nem receber o seguro que posso. É um seguro prestamista. Então, realmente, em relação à liberação de crédito, qualquer operação, depois dessa questão da pandemia, fecharam bastante. Entendi. A tendência é essa mesmo, né? Fechar um pouco os canais de relacionamento, porque até assim é tudo muito imprevisto e arriscado. Então os bancos eles não querem também sair arriscando por aí sem saber o que vai acontecer e qual vai ser o reflexo disso na economia. Mas dentro por isso que a gente fala da importância de ter um profissional para entrar dentro dessa base e ter esse esclarecimento como que dá para trabalhar. Entendeu? Então, essa fonte, nesse momento, ela é crucial. Ajuda muitas empresas. A gente tem ajudado bastante. Então, assim, se você tem um profissional que é da sua confiança e que você possa passar essas relações para eles, deixar ele trabalhar e confiar naquilo que ele traz para você, você consegue fazer um trabalho de oportunidade na crise, realmente. E desafogar, né? Legal. Elon Móveis, vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa? Ou a gente pode... Porque assim, a sala está encerrando para saber se a gente vai abrir outra. Patrick, Oi. Deixa eu colocar um negócio para vocês. A gente formalizei o material aqui em cima daquelas perguntas que a gente conversou. De repente, a gente pode abrir a outra sala e eu vou passando essas perguntas e essas questões dentro dessa outra sala, a gente grava e, pelo menos para as pessoas, às vezes, não surge pergunta nesse momento, mas dentro dessas respostas pode ter algum questionamento depois. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos parar agora, porque só tem mais 2 minutinhos, eu já vou enviar para vocês o link da outra sala. Ok. Elon Móveis, eu vou te enviar também no seu aqui que eu tenho aqui agora. E a gente... Aí quem quiser acompanhar a gente, fica à vontade para acompanhar, tá? Tranquilo. Vou encerrar aqui só um minutinho.